a Rádio Hits Prime conversou com o secretário de Trânsito, Gilper Sacramento, qual explicou sobre o aumento de acidentes no município e também sobre um estudo para os próximos 15 anos sobre o trânsito de Sinop. Você pode conferir essa entrevista na íntegra. Secretário Sacramento falando sobre as ações que a Secretaria de Trânsito, a gente já vai até encaixar agora nessa sequência aqui, vai fazer em Sinop. Mas teve um dado durante essa entrevista que o Sacramento deu, que você leva à consideração de como que o censo do IBGE é um censo complicado. O Sacramento disse que Sinop tem mais de 141 mil carros emplacados. Na entrevista, o Edinaldo Lobo estava lá, ele lembra disso. E o censo do IBGE disse que nós temos 141 mil habitantes, ou seja, cada habitante de Sinop tem um veículo automotivo emplacado aqui. O censo diz que é 138 e 5. E 141 mil carros. 141 mil carros. Ou seja, essa conta não bate. Né? E não fecha essa conta. Não bate e não fecha. Mas entre motos e tudo que anda que é emplacado em Sinop tá lá. Fora os carros que andam aqui, que a gente sabe que tem até placa do Paraguai aqui em Sinop rodando. Vários carros com placa do Paraguai. Então essa conta não bate, essa conta não fecha. E o nosso trânsito precisa de uma remodelação, precisa de uma modernização. E foi atrás dessas respostas que nós fomos conversar com o Sacramento. E antes de começar a trazer aqui, chamando um abraço para o Valdomiro Teodoro dos Anjos. Valdomiro, está marcado, nós vamos aí visitar cada secretaria. Eu acho que vai ser muito melhor assim. Nós vamos em cada secretaria, cada departamento. Ontem, de novo, a Prodeurbs foi assunto da Câmara de Vereadores e nós vamos lá na Prodeurbs sentar com o Valdomiro Teodoro dos Anjos. Vamos marcar já com a assessoria. O Miro já deu sinal verde pra gente aqui. Mirão, primeiro um abraço. E nós vamos na secretaria porque a gente conseguiu muitas informações nessa entrevista. O Edinaldo Lobo estava lá, a nossa equipe, a Karina, que talvez nós não teríamos se fosse ao vivo no estúdio, porque a gente não teria acesso a algumas coisas, como a gente teve ao mapa e até pontuações que não é feita geralmente na entrevista ao vivo, porque você está fora do habitat da pessoa. E nós fomos lá e foi detalhado muitas coisas. E eu gostaria muito que você, que está em casa e que está nos acompanhando na live principalmente, pudesse acompanhar, porque vai ser muito interessante. Nós separamos por tópicos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre acidentes e os estudos que foram feitos aonde haverá algumas alterações, não é isso, Rafaela? Isso mesmo, a gente vai falar sobre... Hoje nós vamos apresentar primeiramente sobre esses aumentos de acidentes, né? O secretário, o Major Sacramento, falou sobre o porquê que os acidentes têm aumentado aqui no município de Sinop. O que ele, como secretário, pontua nesses aumentos relacionados a esses acidentes. Depois nós vamos falar sobre alguns pontos que serão colocados aqui, esses famosos semáforos, botoeiras e o prazo de instalações e por onde vai começar, que é muito importante essas informações da secretaria. Mas primeiro nós vamos tratar sobre esses aumentos de acidente, onde o secretário de Trânsito explica o porquê que Sinop tem aumentado esses índices. Vamos acompanhar. Bom dia, Kiko. Eu agradeço a oportunidade de estar na Prime mais uma vez e eu agradeço também a oportunidade de estar explicando para a população sinopense quais são as ações que estão sendo no trânsito, o que a gente está fazendo para reduzir o número de acidentes ou reduzir pelo menos a gravidade desses acidentes, né? Sinop é uma cidade que cresce em exponencial, tanto industrialmente, comercialmente, financeiramente, né? A população também, e a questão de trânsito de veículos também cresce da mesma forma, né? Em março, fizemos um balanço, tem aproximadamente 141 mil veículos cadastrados com emplacamentos em Sinop, fora os outros veículos, né? E a cidade, em situação de trânsito, de vias, não cresceu nessa mesma proporção em exponencial, né? Então, um dos fatos que a gente identifica pelo aumento do número de acidentes é a imprudência. Sinop é uma cidade bem sinalizada, tem alguns cruzamentos perigosos, que é questão do nosso plano de segurança no trabalho, a gente vem trabalhando nisso, mas a gente entende que a grande maioria dos acidentes que identificamos são imprudências, né? Então, essa é uma das razões que nós identificamos por conta do número de acidentes maiores, o número de veículos aumentou, vai aumentar o número de acidentes, né? A gente entende que acontece isso, mas a forma que está aumentando nos incomoda também, né? Nos incomoda, as gravidades dos acidentes nos incomodam muito, né? Tanto que por isso a gente está tomando algumas atitudes com o intuito de redução de acidentes, redução das gravidades dos acidentes, né?
Foi logo na largada que o secretário falou do número de veículos, 141 mil veículos emplacados e rodando na cidade de Sinop. Por aí você pega. Sim. E uma das situações que o Sacramento falou nessa primeira parte, e a gente já vai entrar agora já direto no que vai acontecer em termos de mudança, é justamente isso. Aumentou-se o número de veículos circulando e não houve um remanejamento nas vias. As vias permaneceram a mesma. Eu vou dar um exemplo para você. Tem hora que é loucura você entrar na Avenida Júlio Campos. Né? Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Pelo amor de Deus, como que eu entrei aqui nessa avenida? E outras situações mais. E esse foi um dos grandes motivos que nós fomos até o Sacramento, foi esse. O Sacramento o secretário esteve na Câmara de Vereadores fazendo uma breve explicação de algumas situações que irão acontecer em Sinop. Só que ficou muito, muito vago. Né? Aí nós fomos lá para tentar detalhar melhor essa situação. E uma dessas situações que nós pedimos foi a explicação desses pontos, como que eles chegaram a esses pontos de estudo que foi feito nesse trabalho que está sendo desenvolvido, que é esse mapa. É grande esse mapa, gente. Esse mapa dá 2 metros por... É gigantão, é o mapa da cidade de Sinop inteira, ele é bem grande. E nesse mapa aproximado, se a Karina puder aproximar, quem está acompanhando na live, tem os pontos detalhados de onde serão feitas várias coisas, a questão de rotatória, onde serão feitas a questão dos semáforos, aonde o planejamento de fechamento de cruzamento de ruas com avenidas, né, onde ruas não cruzarão mais com avenidas, inclusive foi um dos temas que a gente conversou até em off, né, Lobo? Várias mortes, gente, não é nem acidente, tá? Vários óbitos seriam evitados se algumas ruas não cruzassem avenidas. Acontecesse igual acontece na Tarumãs. Elas morressem, você entrasse na avenida e andasse mais 50 metros para fazer uma rotatória, um retorno, uma coisa com segurança de não atravessar uma rua em avenida. E também outro ponto muito discutido foi esses cruzamentos secos, que a gente chama, que é esse caso que acontece aqui na frente da rádio, onde praticamente todo santo dia há um perrengue aqui. Ou um que bate, ou um que se assusta, ou um que tem que parar debaixo daquela árvore ali para respirar porque quase foi, e assim sucessivamente. E nós pedimos para que o secretário detalhasse para a gente como vai ser esses pontos, como chegou esses pontos de estudos, e o secretário deu essa explicação. Nesse estudo, ele foi identificado 39 pontos que merecem um tratamento especial. Nesses 39 pontos, nós identificamos com semáforos. Então, se a gente conseguisse hoje colocar 39 semáforos, conjuntos semafóricos, né, a gente conseguiria resolver esse plano de segurança no trânsito, né? Porém, a gente sabe de algumas restrições, então a gente identificou os locais onde tem mais acidentes, os locais onde acontece maiores locais de engarrafamento ali para a travessia da via perigosa, os locais onde merece o tratamento de semáforos, né? Então, por que eu falei que o plano é de 10 a 15 anos? Por conta disso, porque é uma vasta locais que tem alteração, são aproximadamente 189 que nós identificamos entre semáforos, locais de fechamento de cruzamentos, locais que terão que ter as botoneiras, locais que terão que ser implantado as minis rotatórias por conta disso. Então a gente tem o planejamento todo, é uma ferramenta de planejamento pro gestor, é uma ferramenta institucional. Por que institucional? Porque se eu sair daqui hoje, o próximo que vir ele vai continuar, então tem uma continuidade. Então, para a cidade de Sinop, antigamente sim, quando eu entrei aqui, a gente não tinha nada, então o que era feito? Era feito da cabeça do gestor. Então tem gestor que tem uma cabeça voltada para a resolução do problema do trânsito, tem outro gestor que a cabeça dele já não é assim, é para outra situação. Então, essa ferramenta aqui é para execução e planejamento. Então, o próximo que entrar nessa secretaria, isso foi determinação do prefeito Roberto Dorner, tá? Que a gente modernizasse, que a gente resolvesse o problema de Sinop de forma moderna e de forma planejada. Para quê? Para que quando outro gestor entrar aqui, dá continuidade. E a gente entende que se isso fosse feito 10, 15 anos atrás e fosse feito de forma contínua, a gente não chegaria nessa situação que a gente está hoje. Porém, não foi feito, a gente iniciou agora e sendo feito concomitantemente, anualmente, de forma planejada, tenho certeza que irá melhorar, né?
Então, essa é um resumo do nosso plano de segurança no trânsito. 7h25, eu não sei se você percebeu, o Rafaela e os caros ouvintes, que 39 conjuntos semafóricos, palavras do secretário, já dariam um ganho gigantesco na questão de segurança e de mobilidade. Faria diferença Faria diferença já. Nesse primeiro momento, a informação, inclusive o secretário vai até trazer agora, e foi uma das coisas que a gente foi lá saber qual o prazo, né? Porque nós estamos já nos encaminhando aí para o segundo ano do mandato, já estamos na metade do ano. Um ano já foi, já estamos na metade do segundo ano, e é um ano eleitoral, né? Inclusive foi até tema na Câmara de Vereadores ontem, essa situação de ano eleitoral. Muitas coisas acabam ficando emperradas. Aí ganha o A, o B, o C, o D, sabe-se lá quem ganha. Aí a coisa emperra só quando assumir no próximo... A gente sabe como é que funciona. A próxima legislatura assumir, aí quando assumiu vai vir aquela situação. Não está na LDO, não está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente precisa remanejar, não tem essa situação? Precisamos fazer, talvez aí fica entravado esse negócio todo, e o ano só começa depois do Carnaval, ou seja, esse ano de 2022, a hora que começar a campanha eleitoral, esquece, não acontece mais nada. Só no ano subsequente, depois do Carnaval, depois todo mundo assumir, depois que aquela coisa toda, independente de quem ganhar, entendeu? Se for reeleito ou deixar de ser reeleito, porque tem todo um outro trâmite, tem secretário, vai mudar staff, e uma série de situação. E um dos fatores é o seguinte, quando que começa a instalar isso aí? Como é que está a licitação? Os prazos, né? Prazo. Já foi licitado, não foi licitado? Já tem empresa que ganhou, não tem empresa que não ganhou? Vai ser colocado quando? E o secretário falou o seguinte, ó. Kiko, aquilo foi uma escola pra gente, tá? Aquela alteração. Foi uma pequena alteração que deu um transtorno enorme para todo mundo. Aquilo foi uma escola que a gente aprendeu muito. Então, quando a gente for fazer a alteração, vai dar transtorno, né? Mas o transtorno ele compensa a solução para aquele local. É um transtorno de 1, 2, 3, 4, que seja uma semana na via ali. Porém, ela vai solucionar o problema ou vai amenizar o problema ali durante muitos anos, né? Então, a gente colocando na balança, a gente entende que vale a pena tudo isso. E infelizmente, o cidadão sinopense ele vai ter que passar por isso, porque não tem outra maneira. A gente vai planejar desvios, né? Desvios vai ser tudo planejado para que a população sinopense sofra o menos possível com essas intervenções. Vai ser informado publicamente, com antecedência, para que todos planejam ali uma nova rota naquele período, né? A licitação está prevista para o dia 24, semana que vem, terminar, e tem 15 a 20 dias do processo para homologação, né? A partir da homologação, no próprio processo licitatório diz que a empresa tem 45 dias para entregar. Então, a gente acredita que em 60 dias já possa estar, 60 dias, 70 dias já possa estar sendo instalados os primeiros semáforos. A partir de agosto. Isso, a partir de agosto ali, a gente acredita já que possa estar sendo instalados os primeiros semáforos na cidade. Quando a gente for colocar, a gente quer já colocar os 10 já os 9 na pegada. A gente deixou um local de fora, mas deixou licitado para futuramente ali precisar a gente entender que precisa ali já estar pronto, já para não demorar todo esse tempo por outro processo licitatório, né? Mas ali um local que é um gargalo gigantesco é o André Mágico, a Figueiras, né? Então ali é uma prioridade que a gente vai dar. Tem a futura rodoviária também, que a gente acredita, pelos nossos estudos, que ali possa dar algum problema. Então a gente já identificou esse problema e já iniciou já. Mas a intenção é que quando for instalar a empresa, que seja, quando a empresa for instalar, que seja de uma vez só. Então, todos os pontos são prioridade para o trânsito. São esses 9 pontos que a gente identificou hoje que necessita de forma urgente de alguma intervenção. E essa intervenção é a implantação de semáforos.
Então, portanto, o secretário, nessa primeira parte, falando sobre essa implantação que acontecerá em Sinop. Para amanhã, Rafaela, nós dividimos também mais um trecho para amanhã. Isso. O secretário vai falar sobre outros assuntos ligados à sua pasta. No primeiro momento da pergunta que ele falou, aquilo foi uma escola para a gente, que foi a pergunta que eu fiz para o secretário, foi o seguinte: secretário, naquela mudança que a secretaria fez ali debaixo do viaduto da Avenida Júlio Campos, aonde vocês tiraram aquela mureta dos pedestres, já deu um transtorno desgramado. Foram 4 dias que foi... É um caos a cidade de Sinop. Isso. Aí ele falou que aquilo foi uma escola, que eles aprenderam com aquilo e que antes de começar a mexer, principalmente onde vai ser colocado os semáforos, vai ser feito todo um aviso para a população. Uma readequação. Uma readequação do trânsito, para que você, com antecedência, para que você possa criar o seu trajeto diferente de onde você faz, para que você não fique parado no trânsito, como aconteceu aqui nessa situação. E o pessoal perguntando, questão de BR. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, questão de BR, muito rapidamente, até para não ficar chato. Não pode mexer. Outra jurisdição, vamos colocar assim, sabe? O município não pode mexer na BR, a não ser que seja por intervenção judicial. A BR-163 é de responsabilidade da Rota do Oeste, o qual nós precisamos tentar tirar dali. Não pode ser mexido, sabe? A não ser que haja uma retomada, né, por parte do governo dessa situação. A gente já conversou sobre essa situação, não tem como. Agora... poderia entrar futuramente com a intervenção judicial para se mexer principalmente nos cruzamentos, aonde a Rota do Oeste teria que ter feito os viadutos, né? Já era para estar pronto os viadutos de cruzamento de um lado para o outro da BR, e não foi pronto, não ficou pronto. Era para estar pronto em 2019, esse trecho todo, mobilidade urbana, essa coisa toda, não ficou pronto. Né? Então, não é de responsabilidade, e aí a gente costuma dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o plano de mobilidade, que a gente viu lá, o estudo, o mapa, né? Se ele for implantado 100%, nós teremos uma redução drástica de acidente na cidade de Sinop. Existe todo um estudo por trás disso, né? E sem necessidade de radar, que é o que a gente questionava lá atrás. Sem a necessidade de radar, né? Sem a necessidade de multar mais, de penalizar mais no bolso das pessoas, sem essa necessidade, nós teremos uma diminuição no número de acidentes. É só fazer um comparativo, você que está em casa, você que conhece Sinop. Quantos acidentes acontecem na Tarumãs? Faz essa análise. Quantos acidentes acontecem na Tarumãs? E os que acontecem na Tarumãs é de pequena proporção, por quê? Porque a pessoa atravessou errado uma rotatória ou teve a desatenção e acabou batendo na traseira de um veículo, tem espaço para estacionamento, e muito que foi falado nessa entrevista com o secretário de Trânsito nos levou já a agendar ou pré-agendar uma entrevista com o Valdomiro Teodoro dos Anjos, que é da Prodeurbs. Porque muitas coisas aí, o Rafael e caros ouvintes, vai ter que ter um trabalho conjunto com a Prodeurbs, principalmente quando se trata de viadutos, que é o que vai ser feito ali no cemitério, que foi falado, e de outras coisas mais. Então, comitantemente com o que o secretário falou, a Prodeurbs vai entrar nesse processo. Por isso que a gente já fez um pré-agendamento com o Valdomiro Teodoro dos Anjos, para a gente dar uma continuidade, uma amplitude maior no que foi falado pelo secretário de Trânsito Sacramento. E amanhã a gente vai trazer mais informações dessa entrevista aqui no nosso Jornal Integração. Então, fica ligado que até sexta-feira nós teremos muitas informações a respeito do trânsito e muitas coisas que você precisa saber. Amanhã falamos sobre plano de mobilidade urbana, esse cruzamento de ruas secos, né? A gente também fala de um gargalo na cidade que tem uma possibilidade ali de um certo tipo de viaduto, enfim. E a gente também vai falar sobre essas botoeiras, faixas nos lugares errados. Então, muito importante o que vai passar amanhã relacionado à entrevista com o secretário Gilber Sacramento. Então, coloca aí na sua agenda para você acompanhar, porque isso vai impactar diretamente você quando começar a ser implantado. E vai começar a ser implantado, pelo que a gente viu lá, entendeu? Vai começar a ser implantado, né? Começando por esses semáforos aí, e o prazo foi agosto, para que agosto comece a ser implantado. Então, vai impactar diretamente
frente você. E aí, quando for fazer esse viaduto, que a gente acredita que vai sair ali, e o secretário explicou por que não vai ser colocado semáforo ali, sim um viaduto, ou um pontilhão, como queira chamar, enfim, o pessoal falando de trincheira, igual Cuiabá, enfim, né? Vai ser feito ali, um vai passar, o outro vai passar por cima, outro vai passar por baixo, e não vai ter necessidade de parada ali do lado do cemitério, que é o que a gente chama naquele entroncamento ali. Então, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, passa por cima, vai para o lado, de tudo quanto é jeito ali.